meus amados irmãos, todos os queridos que hoje estão mais uma vez conectados conosco aqui, dia 27 de junho do ano de 2020. Eu, pastor Wagner de Barros, através da minha página aqui do Facebook, assim como em sincronia com a página da nossa igreja, Segunda Igreja Batista de Ribeirão Preto, começamos agora o nosso devocional. Agradecemos a todas as pessoas que têm nos dado a oportunidade de entrar aí na sua casa, nos seus veículos de comunicação, seja o smartphone, ou seja o seu celular, ou mesmo a sua Smart TV. Então, mais uma vez, eu espero que a palavra de Deus possa vir e abençoar os nossos corações, as nossas vidas. Ainda estamos nesse momento bem delicado de isolamento por conta da pandemia, mas Deus tem cuidado de nós. Ainda estamos impedidos de congregar, de estarmos indo à igreja, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, né? Nós estamos com as recomendações nesse sentido. Então estamos assim tristes por um lado, porque não podemos congregar, mas acima de tudo também estamos felizes, porque temos um Deus que cuida de nós, não é verdade? E temos orado para que Deus possa estar mostrando a sua vontade, que é perfeita, os seus planos e os seus propósitos para as nossas vidas nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Então, eu louvo ao Senhor Deus pela tecnologia, porque através dela, aqui, de algumas ferramentas, né, das redes sociais, principalmente no nosso caso aqui o Facebook, nós podemos todo dia transmitir um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer você que deixa o seu boa noite aqui, a sua palavra de incentivo. Quero agradecer também você que compartilha as nossas transmissões. Depois que eu acabo de transmitir, eu vou lá e vejo o histórico da transmissão e tudo que aconteceu, o número de visualizações, né? Cada palavra que foi deixada ali, eu procuro curtir todas, não é verdade? E também fico muito feliz quando vejo que alguém compartilhou a nossa transmissão. Como eu sempre digo, se cada um compartilhar, nós multiplicamos o alcance e número de pessoas para alcançar os dois propósitos desse ministério, que é qual? Ou que são quais? A salvação de almas e a edificação dos salvos. Portanto, hoje, mais uma vez, mesmo que o clima lá fora mudou um pouquinho, já estamos aí num inverno um tanto quanto ainda fraco, né? Mas que esse clima mais frio não esteja esfriando o nosso ânimo, a nossa confiança e, acima de tudo, o nosso fervor no Senhor. 27 de junho do ano de 2020, portanto, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós temos aí na nossa visualização o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 30. 1 Samuel, tudo errado falei, né? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Antes vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Derrame suas bênçãos agora sobre a transmissão. Que tudo possa correr bem e que os corações possam ser alcançados, ó Pai, para a tua honra e tua glória. Essa é a minha oração, ó Pai. O Senhor já nos abençoou através da transmissão do Ministério Infantil e agora eu peço que cada coração dos adultos, todas as pessoas que estão ou estarão assistindo possam ser abençoadas, edificadas e possam entender o recado da palavra de Deus. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. 1 Samuel, então, capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra de Deus. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Hoje à noite eu gostaria de falar com você sobre este tema, a fala do Senhor. Eu gostaria de trazer um pensar sobre justamente esse texto tão conhecido da palavra de Deus. Nós já oramos, então nós podemos ir diretamente ao recado do Senhor aos nossos corações. Desde que o homem foi criado, Deus ele fala com ele.
Deus, ele se comunica com o homem, a criatura de Deus. Vemos alguns exemplos, pelo menos que nós podemos mencionar de uma maneira bem rápida. Então, como eu disse, Adão e Eva, quando foram criados, Deus ali conversava com aquele casal, vamos dizer assim, não é mesmo? Dando as instruções, e ali houve todo um contexto sobre a queda, que nós não vamos entrar no mérito desta questão hoje, mas Deus se comunicou ali com eles. Quando nós entramos nos próximos livros da Bíblia, nós vemos, né, Deus lidando com o seu povo, a nação de Israel, e Deus usando os profetas. Os profetas, eles eram os homens que recebiam a mensagem de Deus, e essa mensagem era retransmitida ao povo. Então, através de visões, sonhos, e em algumas situações, até mesmo em algumas aparições, Deus também falava com os seus profetas, os seus servos. Quando entramos no Novo Testamento, vemos o Senhor Jesus Cristo vindo a este mundo. E o Senhor Jesus também, Deus também, ele fala com o povo, fala com as pessoas, aí sim, agora, através do quê? O Senhor fala através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda essa semana, falando sobre isso, nós vimos, né, como o Pai foi revelado através do Filho. Então, Jesus, suas mensagens, né, os seus discursos, todo o seu ministério foi também a fala do próprio Deus para o coração do povo. Agora, depois que toda a história praticamente se completa, a Bíblia ela fecha, ele acaba acontecendo aquilo que nós chamamos de o cânon das Escrituras, ele se fecha, e hoje nós temos também a fala do Senhor, que é o quê? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Se você tem uma Bíblia, pegue ela na sua mão. Entenda que aí você tem algo incomparável, algo muito precioso, que é a fala do Senhor. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Por isso que ela deve ser sempre muito bem interpretada. Por quê? Porque nós estamos falando da Palavra de Deus. Você já imaginou se você chegasse para uma pessoa e pedisse para essa pessoa levar um recado para o outro alguém, e essa pessoa, quando levasse o recado tudo diferente, tudo distorcido, ocultando ou aumentando, você não ia gostar, não é verdade? Assim é a palavra de Deus. Deus confiou a sua palavra para nós. E quando nós levamos a sua palavra, este recado, para uma outra pessoa, nós temos que falar exatamente aquilo que Deus disse. Você não precisa inventar mais nada além daquilo que está na palavra. E também não deve ou não devemos retirar conteúdos importantíssimos, fundamentais, relacionados à palavra do Senhor. Tudo isso que eu estou falando aqui na introdução mostra-nos a importância da fala do Senhor. Porque Deus vem aqui a Samuel e ele chama Samuel. Samuel, Samuel. E a Bíblia diz, fala, Senhor. A Bíblia diz que Samuel responde, fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Certo? Então nós vemos então, ainda como introdução, que a fala do Senhor, ela traz muitas características, traz muitos contextos impressionantes. E é sobre eles que nós queremos falar um pouquinho nessa noite, no nosso devocional, trazer bastante reflexão e que possamos, acima de tudo, terminar esse estudo breve, mas esse devocional breve, e entendendo que Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você. E afinal, o que vamos fazer quando Deus nos chamar? Quando Deus quiser falar, se comunicar conosco, certo? A fala do Senhor, então, possui particularidades formidáveis. Quais seriam elas? O que nós podemos aprender com elas? Então, nós vamos ver muitas coisas maravilhosas hoje, tá bom? Como Deus, ele é glorioso na sua fala para com os homens. Em primeiro lugar, sobre a fala do Senhor, em primeiro lugar vamos ver isso. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no sistema para nós. Em primeiro lugar, sobre a fala do Senhor, nós aprendemos exatamente isso, que a fala do Senhor, ela conta com a ajuda de pessoas. É verdade, é impressionante, mas como o Senhor Deus,
ele usa pessoas para que a sua palavra seja comunicada. Quando nós chegamos aqui no texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz ali, né? Então veio o Senhor e pôs e chamou como das outras vezes. Nós não temos muito tempo para ler tudo o que aconteceu aqui no contexto, mas por que a Bíblia está falando como das outras vezes? Sabe por quê? Porque Deus aqui já tinha chamado a Samuel, Deus já tinha chamado 3 vezes a Samuel. E Samuel, assim, quando ele ouvia esta voz, ele ia até o sacerdote Eli. E ele chegava para Eli e falava, fala, Senhor, o teu servo ouve, fala. Ele ia até Eli, ele achava que na verdade era Eli que estava chamando. Ele chegava até Eli e falava assim, eis-me aqui, Senhor. E Eli estranhava aquilo, ele achava assim estranho, porque ele não tinha chamado Samuel. Afinal, quem é que estava chamando? E quando acontece isso, então, agora, por esta última vez, quando Samuel vai até o sacerdote Eli, ali, a Bíblia nos fala que Eli dá justamente esta resposta. Quando você agora ouvir a voz, você responde assim, fala, Senhor, fala que o teu servo ele ouve. Sabe o que aconteceu aqui? Deus usou a vida de Eli para que Samuel pudesse entender a voz do Senhor, pudesse responder da maneira correta. Sabe, irmãos, é interessante que nós vemos então que nesse mundo, não somente na Bíblia, mas até mesmo fora da Bíblia, nesse mundo muitas e muitas vezes Deus usa pessoas para que possamos chegar perto da Bíblia, perto da palavra de Deus. E Deus não apenas usa, mas Ele quer usar pessoas como ferramentas em todos os sentidos para que outros cheguem à palavra de Deus. O impressionante aqui é que Eli está dentro de um contexto muito grave. Eli foi um sacerdote, ele foi um dos melhores sacerdotes que Israel teve. Foi um homem realmente que cumpriu a sua função de uma maneira inquestionável. Só que Eli falhou na criação dos seus filhos, quer dizer, ele foi um excelente sacerdote, mas infelizmente ele foi um péssimo pai, pecando principalmente nas áreas do pulso firme e também da ação corretiva. Apenas abrindo um parênteses, nós aprendemos uma importante lição aqui, entendendo que o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa casa. O nosso primeiro ministério, certo? É como diz mais ou menos aquela frase popular, né? Que todo sucesso profissional, ele cai totalmente por água abaixo quando nós temos um insucesso, uma derrota dentro de casa, dentro do lar ou dentro do nosso casamento. Infelizmente, ele foi um caso assim, um caso bem contemporâneo, de alguém que foi um bom sacerdote, mas ele falhou gravemente como pai. Agora, é impressionante que mesmo Eli tendo estas ressalvas na sua vida, e depois, mais para frente, você leia capítulo 3, 4 e 5, você vai ver o que acontece com Eli e sua casa, mas mesmo Eli tendo todo esse contexto de gravidade na sua vida, Deus usa a vida de Eli para que Samuel chegue e se aproxime da voz do Senhor, da palavra de Deus. Então, irmãos, é maravilhoso. Você sabe que é incrível, porque Deus ele é capaz e ele pode até mesmo usar um incrédulo para que a palavra de Deus possa ser levada a alguém, ou compreendida por alguém. Então Deus, no contexto sobre a sua fala, nós vemos que Deus, ele assim conta muitas vezes com a ajuda de pessoas. Então, dentro dessa verdade, eu pergunto a você, antes de ir para o segundo ponto, você está ajudando, sendo um ajudante de Deus para que a palavra de Deus possa ser compreendida por outras pessoas? Evangeliza, recomenda, compartilha. Você tem um peso pela palavra para que ela possa chegar no coração das outras pessoas? É incrível, mas a maioria das pessoas, elas não têm peso elas não querem ajudar Deus na proclamação da palavra. Não entregam um folheto. Às vezes muitas vezes aqui pede para que as pessoas compartilhem a mensagem. Nós chegamos muitas vezes a ter mais de 300 visualizações e 5 compartilhamentos.
Isso, como eu disse, essa ação que você faz de compartilhar a pregação, não é para mim, não é para me agradar, mas é tendo peso pelo coração das almas perdidas, ajudando Deus a levar a sua palavra aos outros corações, sendo um Eli, mesmo que seja uma pessoa com muitos defeitos. E na maioria das vezes nós somos tão indignos para levar a palavra da verdade, mas a Bíblia diz: importa que o evangelho seja anunciado. Então, dentro do contexto sobre a fala do Senhor, nós vemos em primeiro lugar que ele conta com a ajuda de pessoas. Eli ajudou Samuel nesse momento. Maravilhoso, né? Segundo lugar, não apenas a ajuda de pessoas, mas esse contexto nos mostra também uma outra verdade. A fala do Senhor também, ela muda as pessoas. 1 Samuel 3,10 diz: Samuel, Samuel, e disse: fala, porque o teu servo ouve. Em segundo lugar, nós vemos como a palavra de Deus muda as pessoas, não é mesmo? Deus, Samuel tem uma experiência maravilhosa com Deus aqui, né? Porque aqui nesta visão, ou nesta aparição, ou neste sonho, né, Deus, de uma maneira direta, fala com Samuel. Mas sabe que quando nós olhamos para a vida de Samuel, sabe que a gente percebe que ele não começou a ser mudado por Deus aqui. Não. Deus vem assim, até de uma maneira carinhosa, né? O chama pelo nome. Não é maravilhoso saber que Deus nos conhece pelo nosso nome? Ele conhece, ele sabe tudo sobre nós. A Bíblia nos fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que ele saiba, sem que não seja do conhecimento de Deus. Mas a Bíblia nos mostra, somente aqui no livro de 1 Samuel, que Samuel, por exemplo, no capítulo 2, ele já ministrava, mesmo sendo jovem. Capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos fala que ele servia a Deus, não é mesmo? A Bíblia nos mostra no contexto do capítulo 2, versículo 26, que Samuel crescia, fazendo aquilo que era agradável ao Senhor. Bom, eu pessoalmente creio que tudo isso já começou, desculpa a expressão, com o pé direito, porque Samuel, desde o seu nascimento, já foi consagrado a Deus por sua mãe Ana, né? Todo mundo lembra da história. Ele foi dedicado ao Senhor. Então, em segundo lugar, nós vemos o quê? Que a fala do Senhor, a palavra do Senhor, ela muda as pessoas. Se você quer ser uma melhor pessoa, se você quer ser um melhor marido, se você quer ser uma melhor mulher, esposa, filho, jovem, pastor, idoso, avô, criança, eu tenho crianças ouvindo a nossa transmissão, aprenda isso. Se você quer ser mudado, moldado, transformado, é a palavra de Deus que faz isso. Por quê? Porque ela muda as pessoas. E Samuel aqui está sendo sempre mudado. Ele começa agora a enfrentar difíceis desafios. E o próprio contexto ali desta visão mostra isso. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas como é maravilhoso ver que a palavra muda as pessoas. Você tem sido mudado pela palavra? Tem permitido a palavra de Deus transformar a sua vida? Ou os pecados estão impedindo? Ou o orgulho está falando mais alto? Permita a palavra de Deus realmente, de verdade, mudar você. Permita isso. Então, o contexto sobre a fala do Senhor, nós vemos que Deus conta com a ajuda das pessoas. Em segundo lugar, Deus muda as pessoas. Em terceiro e último lugar, sobre a fala do Senhor, nós vemos que ela, a palavra, desculpa essa expressão aliterada, mas ela é tão aplicável, ela gruda nas pessoas. Ela gruda. 1 Samuel 3,10, a Bíblia ali diz, né, no início do versículo, veio o Senhor e pôs-se ali. Olha que passagem, né? O Senhor, de repente, naquela visão, ele se coloca ali, perante Samuel. Em último lugar, nós vemos como a palavra ela tem impacto nas nossas vidas, né? Não apenas nos mudando, mas impactando, grudando em nós mesmos. Eu me lembro do versículo de Isaías, capítulo 55, versículo 11,
que diz que a palavra que sair da minha boca, disse o profeta, não voltará vazia. E é verdade. Eu me lembro também de Provérbios 22:6, o famoso texto que diz: educa a criança o caminho. Qual caminho? O caminho da palavra. O caminho em que se deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Por quê? Porque a palavra gruda. Você sabe que até mesmo aqueles que se desviam do caminho, ou que resolvem ir para um outro lugar, se realmente ouviram, atentaram à palavra de Deus, eles nunca se esquecerão da palavra, porque a palavra realmente ela é impactante, impactante. Se nós pudéssemos abrir agora uma porta, né, algo que nos fizesse enxergar o inferno, você pode ter certeza que ali, exatamente agora, há milhares e milhões de pessoas que estão clamando, porque justamente eles lembram-se da palavra de Deus que ouviram, no entanto, não se importaram. A palavra, ela gruda. Como eu disse, a Bíblia nos fala que Samuel crescia, capítulo 3, versículo 19, eu leio para você, e crescia Samuel e o Senhor era com ele. Era com ele. Quando que o Senhor está conosco? Quando nós estamos com esta palavra no coração. E não somente no coração, mas nós estamos vivendo a palavra. Aquilo que o Senhor nos fala, estamos crendo, vivendo e praticando. É uma pena, mas muitas e muitas vezes pessoas são apenas espectadores da palavra. Eles até têm a palavra do seu coração, mas eles não cumprem, eles não obedecem. Eles são totalmente irreverentes à palavra de Deus, indiferentes também à palavra do Senhor. Samuel aqui recebeu uma dura missão, porque aquela visão que ele recebeu, ali falando, fala que o teu servo ouve, quando ele responde para Deus, Deus vem aqui e diz, olha, eu tenho algo muito importante para Israel, e principalmente para a casa de Eli, porque Eli tem agido mal contra mim e a respeito da educação dos seus filhos. Ele tem realmente pecado nesse sentido. E a minha justiça vai vir sobre a casa de Eli. Olha só a situação de Samuel. Samuel sempre foi, de certa forma, criado, educado por aquele sacerdote. E agora, quando acordasse, ele teria que enfrentar Eli e dizer para Eli aquilo que Deus tinha dito para ele. Meus amados, isso nos mostra que ouvir a palavra de Deus muitas vezes nos ajuda, muitas vezes nos orienta, mas muitas vezes vai provar, ou vai melhor dizendo, pedir de nós ações muito sérias, muito graves, muito difíceis, mas que precisam ser feitas. Isso é a palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia as igrejas estão lotadas, mas muitas pessoas só querem aquelas mensagens de amor, aquelas mensagens que faz carinho na cabeça, faz cosquinha nos ouvidos. Você vê assim de pregadores que sobem nos púlpitos e eles contam mais piadas do que seriamente pregam a palavra do Senhor. Samuel, quando ouviu aquilo, e logo depois que acordou, a Bíblia nos mostra que Eli foi até ele e disse, o que Deus queria falar para você? E Samuel precisou enfrentar aquele homem tão experiente na sua idade e ministério e dizer toda a fala, a palavra de Deus. A palavra de Deus gruda nas pessoas. Gruda. Que grande bênção a palavra, a fala do Senhor. Eu termino o nosso devocional hoje perguntando a você, de uma maneira bem direta, o que estamos fazendo com a palavra do Senhor? Você que escuta, tem escutado a palavra de Deus, seja nas redes sociais, seja nos cultos que você congrega, ou de alguma outra maneira aqui ou ali, o que você está fazendo? Mas eu estou falando sobre a verdadeira palavra de Deus, eu não estou falando sobre os pregadores malucos que aparecem aqui e ali, eu não estou falando sobre mensagens distorcidas, esquisitas, abomináveis, não. Eu estou falando, você, quando realmente escuta a verdadeira palavra de Deus, o evangelho do Senhor nosso Deus, os conselhos de Deus, o que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? É uma boa pergunta, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, concluindo,
Certa vez o semeador saiu a pregar e a palavra caiu na beira do caminho, as aves levaram. Caiu no terreno pedregoso, também não deu fruto. Caiu no meio dos espinhos, os espinhos consumiram. Mas teve um lugar que foi a boa terra, e ali a palavra germinou. A minha oração nesse devocional, concluindo, é que no seu coração possa haver sempre, no meu coração, sempre possa haver a boa terra. A boa terra. Hoje à noite nós falamos sobre a fala do Senhor, a palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo quando Deus fala conosco? O que você vai fazer agora com a palavra que foi levada até você? Pai, abençoe, ajude e esteja permitindo que o seu nome seja glorificado através de conversões e através também de crentes que estejam dispostos a serem diferentes quando escutam a palavra do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção. Amanhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado, caso a sua igreja não esteja fazendo nenhuma transmissão neste horário. Não se esqueça que às 10h30 também a nossa EBD para as crianças, né? A dona Érica com os fantoches, sempre é uma grande alegria e sério ensinamento também. Às 18 horas, a IBD, o culto infantil à noite, para as crianças também, 18 horas e 19h30, o culto da noite também virtual, tá bom? E agora despedimos, agradecendo você que compartilhou, agradecendo a você que comunicou aqui com a gente também. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Boa noite.